Mais um Fortuna Crítica com esse trio maravilhoso, esse bar mais famoso, com a Jota no comando. Meninos, você tá de? Rosinha. E você? Salmão. E azul Tiffany. A Jota, tudo bem? Nosso convidado vai beber o quê? Hoje é água com gás. Um Sparking. No dia 13 de julho é o dia do rock. A nossa produção separou alguns memes. Vamos assistir. Eis que um metaleiro vira crente. Eu achei que era a escova que estava na mão dele ali, mas tudo bem. O que os metaleiros ouvem no fone de ouvido? Essa foi boa. Um homem quando pega uma vassoura. Criativo, ó. Ai, que bom, que legal. Vocês gostam de rock, gente? Aquele solo ali que é o solo mais... Rafa! Senhores, hoje o nosso convidado, ele é do humor, é roteirista, é ator. Vamos, depois da vinheta, bater um papo e dar risada. Roda a vinheta! Ele tem o dom do humor. Ele é ator e roteirista. Alan Miranda! Muito obrigado, Alan. Eu que agradeço o convite, Luiz. Muito feliz de estar aqui. Eu até preparei o cabelo também, porque Ah, eu sabia rapaz. que ia disputar com você, aí eu... Mas você sabe que é novidade, eu nunca tinha colocado o dread, eu tô no meu 5º dia de dread. Aí o músico ali tem, né, já tá acostumadíssimo, né? Mas o primeiro momento, 48 anos. E agora que eu resolvi fazer... porque pela foto aqui... Nunca. E aí resolvi experimentar, então às vezes eu me olho assim e fico, quem é você? eu pedi a Rose, que é a nossa Barbie, eu disse, dá um grau no meu cabelo aí que eu soube que o Mas tá convidado... bonito, tá massa. Primeira vez que eu uso assim também. Tava vendo você cantar também, né? Quando a gente chega tem você cantando, parabéns. Seu cabelo também tava diferente, né? Tava... Maior, tá? Mas e como é que tá você? Me diga uma coisa. Tô bem. Você faz artes marciais? Sim, foi a minha primeira grande paixão, né? Foi? Porque eu fui criado por vó, menino amarelo da barriga grande, então era o mais abestalhado da turma. Você também foi criado por vó? Você também? Parte do time, você sabe que vó e avô minha. faz de tudo pra gente. Elas acham que a gente morre de fome, né? Vai ficar com na missão. Minha avó fumava, naquela época fumava, e ela tinha uma roupa com 2 bolsos. O bolso de cá era dinheiro e bala, e o de cá ela disse, minha avó, alguma coisa, pega no de cá. Aí botava a mão, pegava. Fazia tudo que eu queria. Minha avó, ela achava que eu era assim, anêmico. Talvez até fosse mesmo, né? E aí era biotônico Fotor, emoção Scott, eu era assim, todas aquelas experiências que a avó e avô
Eu A vivi sua muito avó disso. também era bem... E todo mundo lá na rua já tinha assim como... o termo era café com leite, né? É. Aí quando eu fiz 14 anos, eu conheci um amigo que ele praticava Kung Fu. Ih, rapaz. E tem, assim, quem treina Kung Fu é meio maluco. A pessoa começa a fazer aquilo, entra numa filosofia, tenta ter tem todo Preparo, né? um comportamento filosófico, assim, meio ascético, meio monge. E aí eu comprei essa briga com ele, a gente ficou treinando Kung Fu durante um ano. Depois eu fui pra capoeira, fui pra taekwondo. Pô, Não pegava ninguém e só treinava. Então eu treinava segunda, quarta e sexta, capoeira. À noite, terça e quinta, Kung Fu, terça e quinta de manhã, taekwondo. Então eu fiquei dos meus 14 até 19 anos, assim, estudando essas filosofias e treinando bastante, até que eu entrei no teatro, que eu não imaginava, entrei com o teatro bem tarde, entrei com o teatro com 21, 22, depois de servir o exército. E aí que eu disse, poxa, agora não dá mais para treinar como antes, porque você trabalhar como ator, se você fica mal fisicamente, outras pessoas vão ser prejudicadas, né? Não tem espetáculo, então eu fui me afastando. Treino em casa hoje ainda, mas evito agora qualquer exercício mais forte, né, de impacto. fã de Bruce Lee, né? Fui muito fã de Bruce, ainda sou, né? Mas outros heróis chegaram, mas até os meus 22, 23... Seus filhos também atuam, né? Atuam. Eu tenho uma menina de 17, Eloá, que eu acho que é mais, assim... Eloá, não? Exatamente, ali. Família, tudo. Você vê assim, ela alegre, feliz, né? Porque ela tá na adolescência. Você sabe que você tem filho? Eu tenho duas. E elas estão com que idade? A Lu, que é minha diretora de comunicação, 25, e a minha filha, a Carol, que faz medicina, 20 anos. Ah, então você já passou pelo pior, né? Assim, A porque aborrecência? Aborrecência. É verdade. Eu achava que era coisa de história, de filme. Mas não. Parece que entra um alienígena quando faz 14, entra um alienígena na cabeça da criança assim, E ó. quando começa a ficar no quarto, você não entende o que está acontecendo. Várias vezes. Sai, não sai. A gente fica. Quando tranca, então, aí a Neide, ela trancou o quarto, aí fica aquele mal-estar, meu Deus do céu, que O que é que tá desespero. acontecendo? Nossa! É um negócio... Pois ela tá com 17, eu sei que termina com 20, 21, não é isso? Mas até lá, e o Pode bad estender boy, um pouquinho. gosta do bad boy, não gosta do abestalhado que era parecido comigo, não, vai gostar do bad boy. Já levou o namoradinho? Já, eu amo, sou apaixonado pelos namorados, né, que ela tem, vira tudo amigo Sabe meu. porque esse sentimento também eu gosto. Acho que eu gosto mais dele do que ela. Eu também. Eu cheguei a uma situação, quando aconteceu o primeiro término, eu disse, agora você só traz namorado depois de algumas 2 ou 3 ou 4 semanas. É porque você tava sofrendo. Né? Pô, quer dizer, eu vou me apegar com a pessoa, você vai dar um fora na pessoa. E aí, como é que eu fico, né? Teve um que disse, seu Alan, sua filha não quer mais falar comigo. Eu falei, meu Deus do céu. Mas eu tô segurando vela da minha filha e do ex-namorado. Até hoje eu tenho pena desse menino, sabia? É um sofrimento, é uma dor, não tô falando sério. E o bonitão ali? É uma bestalhada total. O objetivo da vida dele é passar na próxima fase de algum videogame que eu não sei o nome. É só isso. Mas ele é um excelente fotógrafo. Ele eu é não vou nem ator. perguntar a esposa, viu? Não, ela é mais na dela, ela é tranquila. Eu tive a sorte de ter uma pessoa do meu lado que é uma das minhas melhores amigas, né? Então, e engraçado que eu demorei de casar. Também. Ela cuida. Ela controla, e inclusive é contadora, então é pior ainda. Mas na sua infância você sempre foi engraçado? Como é que era? Você era aquele cara tímido e tal? Poxa, Luiz, como eu tenho muito olhado para trás. Porque 5 anos de luta marcial? Mas assim, Marciais, eu não... A questão amorosa da minha adolescência era porque realmente eu sempre tive uma relação muito platônica com as minhas paixões, né? As meninas que gostavam de mim geralmente me colocavam naquele lugar terrível, que é o da Zone Friend, né? Então, Alan, mas você é tão legal. Eu fui muito legal e isso atrasou demais a minha vida amorosa. Eu não fui o bad boy. Mas você fazia essa amizade toda? Assim. Eu lia muito, porque assim, além da arte marcial, eu li Freud com 14. Sim. Então, Nietzsche com 15, 16. Então eu era insuportavelmente chato. Provavelmente. E... Cadê a produção? Cadê a foto da infância? Olha. Essa foto, eu sou chamado de Príncipe Pelanca. Por conta disso, porque eu tô vestido de um reizinho aí, com minha mãe e minha avó ao fundo. A família toda me chamava até hoje, se alguém da minha família me chama de príncipe, ou então de Pelanca. Então, Pelanca.
até os 14 anos ainda cabia muito Então, uma menina, quando via o Pelanca, acho que elas estavam certas. Eu não me pegaria, sabe? Pô, também falando naquela Nietzsche. Aí, Eu tô na melhor fase da minha vida. Tudo bem, não sou lindo, mas eu só fiquei bonito a partir dos 40, cara. Foi. Dos 40 pra trás, pensa assim no cachorro gorfando. Calma. Ainda não é. O cachorro gorfou. Aí, isso aí. É sério. Como é que o teatro entrou na sua vida, homem? Eu sempre fiz teatro, mas como quem joga bola. Nunca imaginei que seria um evento que deflagrasse tanta coisa na minha vida. Então, eu pensei que ia ser estudante de educação física, alguma coisa dessa natureza. Mas aí eu servi o exército. Quando eu saio do exército, eu estava no terceiro ano, não consegui terminar o terceiro ano e o exército ao mesmo tempo. Então, voltei para a escola. Na escola, eu me apaixonei por uma menina. E foi essa menina se apaixonou por mim e essa menina me deu um pé na bunda. E aí eu passei a fazer teatro porque eu tomei um pé na bunda dessa menina, porque eu precisava esquecer ela. E aí tinha um grupo de teatro amador que ocupava a minha vida. Ou era isso, ou acabar com a minha vida, né? Assim, O grupo, como era o nome? Era Fora de Cena, o nome desse grupo. Eram 5 ou 6 integrantes, que em um deles era o Marconi Araponga, que era Marconi Araponga. Nome interessante, né? E aí, Marconi era muito interessado no teatro amador, ele era contador também. E naquele ano em que eu me recuperava emocionalmente, porque o teatro amador tem umas maluquices, você não ganha dinheiro, não vale a pena financeiramente. Mas você cria algum senso de comunidade. Então a gente ensaiava sexta, sábado e domingo. Passei um ano assim, né? E para uma pessoa que já não pegava ninguém, isso não era um problema. E aí, naquele ano ali de experimentações teatrais, e a gente começou a visitar os teatros da cidade, e foi quando eu assisti, inclusive Lázaro era ator daqui de Salvador, e ele fez um espetáculo que reinaugurou o Teatro Vila Velha, que foi o Don Quixote, As Aventuras de Don Quixote, que envolveu, dentro do Teatro Vila Velha, vários grupos teatrais. Eu fiquei maravilhado com aquilo, dentre outros espetáculos, e eu disse, bom, eu já sou duro, não tenho grana, eu acho que eu vou fazer isso, porque pelo menos eu sou feliz, né? Que era onde eu realmente me recuperei emocionalmente dessa dor de corno. E a partir dali eu resolvi fazer vestibular. E aí a minha vida mudou completamente. Mas já era o cara. Ali eu já estava... Mas só quando eu entrei na escola, eu não achava que ia ser ator, eu entrei para ser professor. Porque eu sou de uma família muito humilde. Então, a discussão lá, não era bem uma discussão, mas assim, as decisões eram muito assim, Alan, você nasceu numa comunidade muito pobre, que eu nasci em Palafita mesmo, né? Sou do Alagados, ali na década de 70. E minha mãe e minha avó lutaram muito para a minha educação. E eu devo a muita gente essa minha capacidade intelectual, né? Toda a minha oratória. Muitas pessoas ajudaram ao longo do caminho. Minha mãe era doméstica, minha avó lavadeira. Então, quando eu cheguei aos 19, era fato que o que eu escolhesse, eu seria bom. Sim. E a ideia era fazer administração de empresa, eu já queria fazer educação física. Mas quando eu me dei de frente para o teatro, naquela época, eu disse, cara, se eu for fazer qualquer outra coisa que não seja isso, eu não vou ser feliz. E minha mãe entendeu isso. E aí, mas você não vai conseguir pagar suas contas. Mas com 6 meses de faculdade, como professor, eu já comecei a pagar muito mais do que qualquer outro emprego que eu tive. Isso aí é relativo. Você exato. deu certo. Me fale um pouco sobre a peça Vixe Maria... Deus e o Diabo na Bahia. O Diabo na Bahia. Bom, então, quando eu entrei para ser professor da escola, porque sendo professor, eu faria o que eu gostava, mas eu teria renda, a convivência na universidade, ela acabou me levando para o que eu já tinha natural, e eu não sabia que era a interpretação, principalmente a interpretação para a comédia. E a escrita. E a Companhia Baiana de Patifaria, que é a companhia do espetáculo A Bofetada, naquele ano, que foi aí, eu estou mais ou menos em 2002,
eles resolveram fazer o primeiro drama deles, que era o Capitães da Areia, de Jorge Amado. E aí eles fizeram uma audição com vários atores, eu fui convidado para fazer, fiz, exatamente. Aí. E aí que surge, ó, Piscite, é quando eu conheço Piscite, o Fabrício Boliveira também, era todos nós, toda essa turma, com exceção daquele que está ali atrás do Fabrício, todos são da escola de teatro, são alunos da escola de teatro. Ah, e Piscite também não era aluno. Mas todo mundo aí... Você tá aqui, né? eu tô à esquerda ali, de chapinha no cabelo. Como eu te disse... e aí esse espetáculo, ele fez muito sucesso à época, né? Todos os atores, praticamente todo mundo trabalha ainda hoje, sendo que Fabrício acaba indo para a Globo, né? Alguns anos depois desse projeto. Mas é esse trabalho que acaba dando a ele essa projeção. E quando termina Capitães, eu continuo trabalhando agora com projetos autorais. E aí, o Fernando Guerreiro, que é o diretor da Bofetada, ele dirige o Vixe Maria, que é um espetáculo baseado num texto de Machado de Assis, que é A Igreja do Diabo, que é uma maravilhosa ideia, que é o diabo resolve fazer, nessa versão, né, a contemporânea, resolve montar uma igreja em pleno carnaval. Manda aí, gente. Eu vou unir o útil ao agradável. Eu controlo o diabo de perto e aproveito para curtir a Bahia. Salve Santa Bahia imortal, Bahia de sonhos mil. Jackson. Eu fiquei 4 anos com esse espetáculo. E viajei São Paulo, Brasil todo. Morei em São Paulo um período por conta desse espetáculo. E Vixe Maria também, ele acaba sendo o último grande espetáculo de grande porte aqui de Salvador, né? Ele começa em 2004, termina em 2007, 2008. E a partir daí, o teatro ele vai sofrendo todos os problemas que a gente está acostumado aqui na cidade. Isso é chato, né? Porque É muito chato, é muito sai triste. Daqui, chega ali. Eu vivia de teatro até 2010, Luiz. E as políticas públicas, enfim, todo o contexto, né? os teatros fecharam. Eu ficava em cartaz de quinta a domingo. Eu, para fazer show aqui em Salvador, não consigo. Não tem, assim, a cidade, ela esqueceu, eu falo do ponto de vista logístico mesmo. Sim. Ela esqueceu que precisamos de infraestrutura, que precisamos, quando a pessoa for, o espectador, ele precisa ter tranquilidade para ir, seja de ônibus, seja de Uber, lugar para estacionar o carro dele, segurança pública. Isso tudo parece que ficou meio perdido no meio do caminho e o teatro sofre logo com isso. E é uma pena, Alan, porque assim, eu fui ao show do Diogo Nogueira em São Paulo. Rapaz, é inacreditável. No Toco Marina. E aí, chegava assim, sei lá, 40, 50 carros de vez. E tinha manobrista, Exato, 40, 50, entendeu? 60 manobristas, pegando os carros assim, tal, o outro checando, tal. A logística para entrar, não fila hora nenhuma. E o teatro simplesmente lotado, tudo lotado. Eu não entendo essa falta Eram de... 16 teatros nessa época, 16 a 20 em Salvador. São Paulo tendo 100 na época. Rapaz, Hoje a gente tem 3 ou 4 teatros e em olhe São lá. Paulo deve ter 150. Uma cidade de 3 milhões de pessoas. É muito triste. É muito chato isso aí. É triste falar isso aqui, mas falando é que a gente está A gente pode mudar, né? exatamente, né? Aí você se forma em direção, né? Por que essa escolha? Foi Vixe Maria, Vixe porque Maria, né? eu nesses 4 anos, eu conheci o Fernando Guerreiro e vi o processo da direção dele, principalmente a gente mudava muito de teatro, né? Então, nessa mudança, a gente acabava tendo que remontar tudo. E eu estava fazendo licenciatura, como eu te disse, mas eu estava produzindo muita escrita, fazendo muita coisa, e não estava considerando mais ser professor de teatro, porque eu estava já como ator profissional, naquela época eu não imaginava que o teatro ia cair. Eu falava, bom, eu já sou ator, eu vou me formar em algo que eu queira algo mais. E aí eu fui para letras, no meio de letras, vendo esse processo do Fernando Guerreiro, eu disse, eu acho que a direção teatral, ela engloba a licenciatura, na minha cabeça, né? A interpretação e a escrita. E eu sou geminiano, eu gosto de estar fazendo tudo ao mesmo tempo, me parece que a direção é onde eu posso me realizar mesmo. Sim.
E aí acabei mergulhando na direção por conta disso. Que legal. É. Você... Inclusive, assim, por conta disso, eu faço mestrado hoje. Meu mestrado é estudando o Fernando Guerreiro. Porque ele é chamado Midas do teatro baiano, né? Ele Todos faz os mestrado em dramaturgia. Exato. Quem são suas referências na dramaturgia? Nossa. Olha, uma referência que eu acho muito importante, não é exatamente teatral, por incrível que pareça, é meio louco isso, porque eu escrevo comédia, tá? Eu vou falar. Exatamente, eu escrevo comédia, mas as minhas comédias, elas são populares, são propositalmente populares, mas eu sou drummondiano, machadiano, dostoiévskiano. É estranho isso, né? Não é estranho, não. Por quê? Porque para mim a vida ela não tem muito sentido. Você inventa. E no meu caso, que trabalho com comédia popular, a minha comédia popular vai aonde o cinema tradicional não pode ir. Eu vou lá no gueto, eu vou lá na palafita, eu vou lá... e para isso eu preciso ter uma linguagem muito popular. Então, para eu falar, por exemplo, de violência doméstica, e eu atingir aquele cara que é capaz de praticar violência doméstica, eu tenho que entender o texto dele, entender a lógica dele e recriar isso de uma maneira que ele não perceba. Então, a minha comédia engana bastante, porque tem sempre uma discussão existencial que a pessoa nem sabe que está tendo. Legal. O Woody Allen faz muito isso, né? Uma outra referência muito importante. Woody Allen é muito fantástico. importante na minha vida. E essa riqueza cultural que você buscou, ela é importantíssima até para a direção, porque você vai construir, você vai dirigir, você vai escrever. Você tendo essa riqueza, você pode chegar até de uma forma mínima, mas você tem que construir, tendo a base, isso é igual a música, é igual a tudo. Como tudo na vida da gente. Exato. Você é músico, Sim. mas você provavelmente tem outras habilidades que você desenvolveu e que não parecem, mas vão estar na sua música. Sim, Os claro. grandes diretores de teatro daqui não são diretores de teatro em primeira instância. O Mafuz é formado em administração, Fernando Guerreiro é economista, Márcio Meirelles é advogado. E por aí você vê que essas pessoas, elas na verdade dominam um determinado aspecto da vida onde a arte vai desembocar. Sim. Minha formação é em direção, mas só que, na verdade, o meu mergulho maior é na literatura mundial, na literatura nacional e na psicologia, né? Na verdade, que é outro lugar que eu mergulho também. Você é muito conhecido pela comédia. Que tipo de humor você gosta de fazer? É isso, né? Eu acabei até falando um pouquinho disso, mas a minha ideia é essa, né? Aconteceu naturalmente, na verdade, né? E também, assim, não foi uma coisa que eu comecei. Era alienato, né? Os Donzelos Anônimos, por exemplo, eu não tenho mais condição de fazer. A minha comédia começa uma comédia normal, piada pela piada, e quando eu já estou me formando em direção ali, né? Ali eu já estou formado, que é quando começa mais um filme, inclusive. E aí a minha comédia hoje, ela tenta primeiro divertir e, mesmo divertindo, eu sempre que possível eu tento colocar em xeque algum comportamento padrão que ou eu ou os colegas que estão fazendo esse trabalho comigo vão colocar em xeque, né? Sim. A gente evita a comédia pela comédia, porque ela existe. E também tem seu lugar. Mas eu tenho um prazer maior quando a gente está discutindo alguma coisa... Porque o que é a comédia? A comédia, ela é diferente da lógica do dia a dia. Por quê? Aqui é uma pessoa andando normal. Isso aqui também é o drama normal do cinema ou da novela. A comédia vai fazer isso aqui, você vai tropeçar. Então ela quebra o padrão. Então a comédia, ela constrói um padrão narrativo e depois ela quebra. Isso gera uma histeria na gente. E essa histeria, ela porque a gente estava acostumado com o padrão, ele mudou, a gente vai rir porque acha engraçado isso, né? É uma novidade, é uma realidade diferente. Esse é o padrão da comédia. Só que você pode usar tanto a comédia para estabelecer padrões sociais, ou seja, você vai pegar a comédia e vai repetir modelos, como você vai usar isso para quebrar, para chamar a atenção de alguma coisa. Sim. O que muda quando você sai dos palcos para fazer comédia na internet? Poxa, mudou bastante, viu? Mesmo. Primeiro, eu tenho Você já viu que eu sou comediante.
mas eu não sou cômico. Então, é um choque muito grande para mim quando eu saio na rua e as pessoas me abordam, porque os meus personagens são 20 anos mais jovens, meus personagens são intelectualmente diferentes de mim, e quem me aborda está abordando o personagem. E isso para mim é muito difícil, porque apesar de tudo eu sou introspectivo, eu sou uma pessoa envergonhada, eu sou uma pessoa na minha. E isso é muito sofrido. Então, para mim, é sempre, quando eu encontro uma pessoa, eu encontro a pessoa. Se a pessoa vai falar comigo, eu vou falar com a pessoa. E fazer isso me deixa muito exausto. Então, assim, quando eu saio na rua, por conta da comédia, que era diferente do teatro. Teatro, vixe Maria. 100 mil espectadores, mas eu tava de peruca na cabeça, então acabava o espetáculo, eu ia pro camarim, tirava a maquiagem e ia para casa. Então eu conseguia ter uma vida normal e uma realização artista. Agora, quando eu vou comprar pão, Luiz, eu tenho que saber que eu vou tirar foto. E isso é muito, para mim, que sou introspectivo, por incrível que pareça, assim, é tanto que a turma do teatro que trabalha comigo me chama de seu Lunga. Ah, seu Lunga. Porque o pessoal acaba o espetáculo, vai para um restaurante, eu vou para casa. Pra casa. Alan vai tirar foto. Não, Alan. No final do espetáculo, uma fila de gente vai tirar foto. Meu Deus do céu. Aí tem discussão, é um negócio assim. Eu sofro muito com isso, cara. A tatuagem tem que ser corajoso, mãe. Não, também sou corajoso, rapaz. Pode jogar duro. Posso começar? Pode. Não, peraí, eu mudei de ideia. Esse negócio de desenho animado, rapaz, o pessoal vai achar que eu sou maluco, velho. Vamos fazer o seguinte, bora ficar uma coisa mais regional, mais tranquila. Joga o escudo do Bahia aqui, vai. Pô, mesmo, eu sou Vitória. Sim, mas lá em casa todo mundo é Bahia, Ribeira toda é Bahia, todo mundo é Bahia, é bom que eu não incomodo ninguém, olha lá. Não, você tem razão. Eu sou Vitória, só que ninguém sabe, coloca do Vitória mesmo, que aí não tem estrela, fica mais fácil. Não. Vamos deixar esse negócio de futebol pra lá, né? Esse vídeo é antológico. Muito bom. Esse vídeo é o culpado. Porque quando eu comecei na Amazon, ela fazia o quê? 5 mil visualizações no dia. Nossa, que massa, que maravilha. Aí a gente gravou esse vídeo. Esse vídeo, ele fez 300 mil em um dia. E fez 1 milhão, assim, 2, 3 dias. E aí, a Amazon Filmes estoura e de uma hora para a outra começa a tirar foto na padaria, né? Porque eu sou uma subcelebridade, né? Eu sou aquele cara que todo mundo conhece, mas tá andando no meio da rua, entendeu? Não se esconde das pessoas. E isso mudou radicalmente a relação da minha vida mesmo com o mundo, porque depois desse vídeo, ele é o vídeo mais visto da Amazon até hoje. Se você colocar lá, ele é o primeiro que aparece dos mais vistos. E foi ótimo, né? Eu falo isso, mas assim, eu não trocaria esse resultado, porque me permitiu investir muito nesse tipo de comédia, né? Que é a minha característica, e me permitiu investir em outras áreas, na direção, no roteiro, me permitiu ser o que eu sou hoje, né? Assim, esse vídeo é de 2012 ou 2013, então temos 10 anos já. E me espanta, porque, por exemplo, agora eu estou sem gravar, sem publicar vídeos como eu publicava, acho que eu vou fazer uns 7 meses, talvez 1 ano. Porque agora eu decidi gravar e só depois de julho a gente vai lançar. Os vídeos, inclusive, da Amazon, com os atores antigos da Amazon. Sim. Mas as pessoas não param de me parar na rua. Porque me parece, Luiz, que a Amazon é o Chaves do baiano. Amazon? O Chaves, que é de 1981. E todo mundo conhece, todo mundo assiste, porque tem 10 anos esse vídeo. As pessoas ainda me abordam por conta desse vídeo. Vários vídeos que já passaram de 8, 9 anos. E tem gente que tem 25 anos e começou a ver com 15. Então, eu estou no imaginário das pessoas. Daqui a 70 anos, eu acredito que a Amazon vai ser assim, uma das referências mesmo do início da internet, sabe? Porque estava no lugar certo, na hora certa. É um negócio muito louco, as pessoas não esquecem. Eu não publico mais nada e eu simplesmente não mudou nada para mim. Quando começou isso aí até hoje, não muda. E aí eu fico ainda dizendo, o pessoal, né, os atores, hoje mesmo tem gravação.
Aí eu falo, meu Deus do céu, quando esses vídeos começarem a rodar novamente, meu Deus do céu, não vai ser mais uma foto do ano, vão ser mais 10 fotos no pão. Não vou comprar mais pão. Vou mandar as crianças comprar pão. E o humor baiano tem alguma característica peculiar? Tem muitas, mas a gente tem uma coisa assim, né? Em algum momento aqui eu disse que nós, até 2010, até a internet chegar, o que a gente chamava de comédia, principalmente de audiovisual, era a visão do eixo Rio-São Paulo, que tomava conta da TV aberta. Sim. Chega a internet, chega o barateamento das mídias. Começou a regionalização. Então, pela primeira vez na nossa história, nós começamos a nos ver. Então, esse projeto, esse produto aí que vocês viram, nunca seria feito dessa maneira por ninguém, não só pelo eixo Rio-São Paulo. Porque só quem é da Bahia vai ter esse sotaque, esse jeito, essa forma de falar. Isso aconteceu no Brasil inteiro, né? Várias regionalizações audiovisuais surgiram, só que a Mais Um, ela teve o saque, os diretores, de trabalhar com vários tipos baianos que falam realmente assim, de maneira corriqueira. Isso gerou uma regionalização onde, sim, cada lugar tem o seu jeito de fazer comédia. No nosso caso, nós baianos, a gente tem um que já está bastante estabelecido, que é o modelo Opaió. Ele é real. Por que ele é real? Porque nós somos uma sociedade em que a criança está brincando, a mãe chega e fala, não sei o quê! Vai pra cá! A gente fala gritando mesmo, né? A periferia fala gritando. Tanto na briga, quanto no amor, quanto na cachaça. Então, o teatro baiano, ele é histriônico, propositalmente. Por quê? Porque é a forma como muitos artistas da comédia baiana observaram o dia a dia e trazem para cá. Na internet, na Mais Um, isso é mais diluído, fica muito mais esses tipos baianos, essas formas, do que o histrionismo. Por quê? Porque a maioria passou pela escola de teatro. Né? Assim, 90% dos atores são atores profissionais de nível universitário. Mas se você tira a Mais Um Filmes e vai ver o que é feito de comédia hoje, é essa comédia que eu te falei. É alguém falando alto, alguém gritando e alguém reproduzindo o dia a dia da periferia soteropolitana. Então, há estilos, né? Mas esse estilo do histrionismo baiano, ele é muito forte e impregna muitos atores. Aí você vai ter... Aí eu posso até brincar aqui, talvez sendo leviano, que aí você vai ter os primeiros momentos ali dos personagens de Lázaro, por exemplo, com os personagens de Wagner, ali em Opaió, né? Quando eles brigam, você vê que eles estão lá em cima. A gente tem toda uma formação de ator aqui em Salvador, que é a europeia, é a silenciosa, é a calma, é a tranquila, mas o baiano, ele grita. O baiano, no momento da festividade, ele é bavi, ele é sangue no olho. Mas assim, duas coisas. Uma, de gritar é verdade, porque eu, quando eu fui fazer uma consulta em São Paulo, e o otorrino, ele perguntou, você não é baiano não, né? Eu falei, por quê? Ele falou, porque suas pregas vocais não são muito bem... Porque baiano grita. Eu falei, não, mas eu sou baiano, sim, mas não é possível. Mas você provavelmente teve que se educar para isso, né? Não, talvez talvez não sei. Porque assim, eu preciso segurar isso, mas se você não fosse, provavelmente, até a nossa entrevista, seria aqui nesse tom aqui, olha lá, porque assim, é aqui que a gente fala. Eu odeio. Mas é aqui que a gente fala. Inclusive, eu não faço muito vídeo, porque pedem muito isso que eu falo. Eu não quero ficar falando assim o tempo todo. Galera, eu não quero. Não quero. Eu sou baiano, mas eu não quero. Produção, esse rapaz geriu alguma coisa no camarim? Mas é essa energia, né? Mas é isso, é verdade. Mas eu vou deixar para o próximo bloco. Vou chamar um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta com Alan contando mais casos. O Fortuna Crítica continua, mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo.
Inaugurada em 2018, a Arrojal Sá é uma produtora baiana, com sede em Salvador e filial em São Paulo. A Arroz tem um olhar único para a produção musical, audiovisual e de conteúdo digital. Antenada com as principais tendências, realiza projetos que vão de álbuns, shows, podcasts, clipes musicais, vídeos, até o gerenciamento de carreira artística e outros. Sofisticação, criatividade e cuidado são as marcas da Arrojal Sá, entregando produtos e serviços com qualidade ímpar. Saiba mais sobre a produtora nas mídias sociais. Belchior, velho. Belchior. A da saída foi sua. Foi minha. E essa é Belchior. Estamos de volta aqui com o nosso querido Alan Miranda. Você tem um trabalho forte como roteirista. Sim. Como começou isso? Foi... Como tudo começou, me conte. Tem, que isso é 2007, 2008, na escola, como diretor, eu escrevi um espetáculo chamado... Minha produção é muito autobiográfica, Luiz. Eu escrevo muito sobre mim, né? E o sobre mim é muito sobre mim como morador da Cidade Baixa de Salvador, que tem um lugar muito específico que eu costumo brincar muito, assim, que eu chamo da geografia cultural do morador da Cidade Baixa. Por exemplo, você é daqui de Salvador? Sou. Cidade Alta tem relação com o oceano, então, não é isso? Você vê sempre o mar, ou não? Hoje sim. Então... Mas antes, na minha infância, Brotas também. Brotas. A relação do morador da Cidade Baixa com o mar é um mar parado, da Baía de Todos os Santos. Então, a gente que passa a infância ali, a gente é meio que uma piscina. Então, é um pouco chocante para mim, como morador, né? Principalmente final da adolescência, para nós da Cidade Baixa. Isso deve começar a acontecer com minha filha agora, quando ela for para a universidade. Você dá de frente com o mar, com ondas. Isso pra gente é estranho. A gente mora em Salvador, que é uma cidade litorânea, mas a relação com o mar nossa nos transforma numa pessoa do interior, porque a gente chega e não é um lugar normal para mim estar nessa parte da cidade. Outra coisa que eu acho interessante é o pôr do sol também, né? O morador da Cidade Baixa, o sol se põe em Taparica, então você vê o sol com ondas. Tem sempre essa imagem do horizonte, né? E o som das ondas. A gente não tem essa relação com o mar, é uma tranquilidade, é uma outra referência. Tudo isso para voltar de novo à minha escrita. A minha escrita é muito impregnada desse universo da Cidade Baixa. E eu escrevi um texto chamado O Otário que Sonhava Acordado, baseado no Otário. E naquele período ali, eu estava fazendo direção, estava atuando, também atuava nesse espetáculo, estava no César Vermelho, e por ali surgiu um edital para seriado, voltado para a classe C, D e E, para a juventude. Periferia era minha cara. Aí eu criei um seriado chamado Pulo do Gato, para variar, autobiográfico também, desse meu período, que eu já fazia capoeira, que é como se fosse um Karate Kid, só que ao invés de ser karatê, a gente utiliza a capoeira como referência. Então, eram 12 episódios, hoje está na versão de 8 episódios, e cada episódio, esse Alan de 19 anos, ele tem um dilema moral associado a algum aspecto de um golpe ou da filosofia da capoeira. Então, o espectador vai conhecendo a capoeira, ao tempo que também esse personagem, eu chamo que é um romance de formação. Esse personagem e a turma dele vai entrando na vida adulta, né? Que é diferente desse universo em que antes você só se divertia, você brincava, agora você tem que pagar contas, boleto, responsabilidades, cumprir horários. Então, enquanto eles vão lidando com esse choque que é a vida adulta, você tem a capoeira. É o período de essa transformação. E aí daí em diante eu não parei mais. Aí eu comecei a escrever muito mesmo, produzir muitos projetos. Na Mais Um também, a gente não escrevia tanto, porque na Mais Um a gente trazia a proposta de roteiro, mas a direção, ela preferia sempre um improviso. Então,
um ou outro roteiro, assim, tipo, 5% dos roteiros da Mais Um são roteiros. O restante é sempre uma questão mais colaborativa. Todo mundo propondo ou trazendo alguma ideia. Às vezes acontecia, por exemplo, tem um seriado na Mais Um que são As Amantes de Alan Miranda, que são crônicas minhas sobre relacionamentos amorosos, entendeu? E aí tem um pouquinho da crônica, mas só que na hora do processo a gente ia para outro lugar. As Amantes de Alan Miranda. Aí você tem essa coisa do audiovisual hoje, através de editais e tal. Muito forte, muito forte. Você é bom nesse aspecto. Eu comecei por conta da Mais Um, eu acabei sendo convidado para poder prestar algumas consultorias a partir de 2017. Aí eu fui convidado para fazer uma consultoria para a Rede Globo, no programa do Lázaro, né? Sim. Inclusive foi o próprio Lázaro que me convidou, que é o Lazinho com Você. Inclusive tem um quadro que eu escrevi, dirigi e atuei com o Lázaro, né? Que era um que ele me visitava como Papai Noel. E depois eu fui convidado também para poder fazer consultoria para o Multishow no programa Vai Que Cola. Pronto, dali em diante eu comecei a fazer muito, assim, de mergulhar numa história e ficar nela, e aí foi a sorte minha na pandemia, porque quando a pandemia começou, eu tinha colocado um projeto sobre um seriado sobre Maria Quitéria, e esse edital passou. Então eu passei a pandemia toda pesquisando e escrevendo sobre Maria Quitéria. Então finalizei isso também. E aí pronto, aí agora eu fui convidado para ser diretor, que é o showrunner, né? A gente usa esse termo em roteiro, que não é muito usado ainda no Brasil. É mais usado entre nós roteiristas. O showrunner, ele é um produtor executivo que entende de roteiro. No meu caso, eu fui convidado para dirigir e escrever um projeto sobre São João, que é o Juninas, só que ele não passa aqui em Salvador. Foram 22 episódios que se passa na Paraíba e em Pernambuco, onde se explora, nessa briga entre esses dois estados, qual é o melhor São João do mundo. Então, aí eu tive uma equipe de roteiristas e a gente terminou agora, está finalizando, e ele está sendo exibido lá. E aí, concomitantemente a isso, eu criei um grupo chamado que é o PODA, Polo de Dramaturgia Audiovisual. Por quê? Eu faço stand-up e eu vi que muitos stand-upistas são bons escritores, mas não sabem escrever roteiro. Mas antes disso, eu vou lhe apresentar o nosso querido Pedrinho. Cadê você, Pedrinho? Oi, Luiz. Oi, Alan. Como vocês estão hoje? Olá, Luiz. Deixa eu ver o look aí. Meu look aqui, ó. Hoje eu tô de branco com jeans. Tô aqui. E você tá todo formoso. Você sabe que eu relembrei a nossa última conversa, ele dizendo, não, você é estiloso, você usa umas bijuterias. Eu disse, rapaz, eu dou um trabalho retado. Chamou de bijuteria. Chamei bijuteria. Cometi essa gafe. Essas joias aí. Na próxima ele vai dizer, não, você tem uma remiçanga bonita. Vai, Pedrinho, o que é que nós temos? Hoje vamos falar, no nosso FC News de hoje, vamos falar sobre as obras audiovisuais de Alan Miranda. Vamos nessa. Bora. Roda a matéria. Com um nome consolidado no teatro e no humor, Alan Miranda escreveu sua história também no audiovisual. Como roteirista, esteve em projetos nacionais como Lazinho com Você, com Lázaro Ramos e Vai Que Cola, do Multishow, além de inúmeros projetos para televisão. Em Os Deraldos, escreveu e atuou ao lado de seus filhos em um projeto lançado pela Netflix no YouTube. Oi, pai. Filha, você tava onde? Só cheguei e sentei. Não faça isso não. Chega, tá tremendo pra aí, ó. Deu taquicardia. Em 2023, lançou o documentário 50 anos em Cena, uma homenagem ao teatro baiano, contada por grandes diretores e atores locais. Com muita criatividade, Alan Miranda leva humor, cultura e entretenimento para o grande público. Esse foi o FC News de hoje. Até a próxima! Que lindo, gente! Lindo o que você Parabéns, fez a aí. edição maravilhosa. E olha que eu ia esquecer de falar isso tudo, viu? Cara, maravilha. Você, Muito Alan, bonito. 1001 utilidades. Ah, que massa. Mas, perguntas? Bora lá. Alan, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu recente documentário, 50 anos em Cena. É uma realização, assim, muito grande, porque quando eu comecei o teatro, não imaginava, como eu falei pra vocês, não imaginava que ia ser tão forte na minha vida o teatro. E ao longo dos 20 anos eu tive muita sorte de trabalhar com meus ídolos. Quando chega a ideia de fazer os 50 anos em Cena,
e colocar essa turma toda aí, todas essas pessoas que aparecem, né? O Paulo Dourado, Fernando Guerreiro, todas essas pessoas eu tive alguma história com elas, ou escrevendo para elas, ou atuando, ou sendo aluno delas. E o teatro baiano, ele é muito fantástico, porque ele consegue cobrir a história. Quando vocês assistirem esse documentário, você vê a história da Bahia através desses indivíduos, né? E são os meus heróis. Então, 50 anos em cena, por exemplo, eu tenho uma sensação de que talvez seja a melhor coisa que eu fiz em termos de legado. Assim. Quando eu for embora, daqui a alguns anos, se alguém quiser conhecer a história do teatro baiano, tem esse lugar aí dessas pessoas, né? E olha que a gente contou só um tiquinho do que é a história do teatro baiano. E você tá de parabéns por ter conseguido reunir grandes nomes para esse documentário. Eram 72 pessoas, imagine. Uau. 72 entrevistas. Alan só tem 45 minutos, tem que reduzir para 18. Mas a primeira versão do documentário eram 72. Mas parabéns, viu? É algo lindo. Parabéns, Pedrinho, também pra você. Obrigado, Pedrinho. Até a próxima. Cantado, Até a maravilhoso. Eu gritando, ó, como se ele estivesse aqui atrás, uma maluquice, né? O rapaz aqui, ó. Obrigado, Pedrinho, valeu. Obrigado, Pedrinho. Preservar a memória do teatro baiano é uma coisa importantíssima. Muito. Rapaz, é isso que Olha você só, fez. te contar só uma coisa assim, que é da escola. A escola de teatro é nela que Caetano visita, Bethânia visita. Eles estão ali naquele ambiente quando resolvem fazer um show no Vila Velha, que é um teatro surgido numa briga entre a escola de teatro e os atores. Eles vão para o Vila Velha. O show de estreia é um show que é o Orlando Senna, né, que veio a ser o diretor do audiovisual em algum momento. Ele pega esses 4 cantores, que é Gal, Bethânia, Gil e Caetano. Eles estão naquele ambiente. O Gil estuda no Marista, que é do lado. Glauber está ali também com eles na escola de teatro. Glauber faz direção teatral. Tem uma história muito interessante que Glauber, Jorge Amado traz Sartre e Simone de Beauvoir para a escola de teatro. Aí Sartre dá uma palestra, quando sai, aí tá Glauber Rocha e esse Orlando Senna, e aí o Sartre pede para conhecer Salvador. Jorge Amado vai embora e ele leva Sartre e Simone de Beauvoir para pegar ônibus na Liberdade. Glauber Rocha, Sartre, Simone de Beauvoir num ônibus na Liberdade. É uma coisa assim. Glauber até entendo, mas o Sartre... Me fala um pouco sobre os Deraldos. Os Deraldos. Esse trabalho que você fez para a Netflix. Isso, porque... Foi com seus filhos. Com meus filhos. Porque quando a Mais Um para, né, de gravar, os diretores resolvem parar, porque não tá... Assim, estava sendo muito bom para nós atores. Mas os donos da Mais Um não souberam gerar renda e resolveram parar. Não quiseram mais filmar. 2016, 2017. E aí eu resolvi aprender a dirigir e a filmar. Sempre quis fazer isso, na verdade. E ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro. E o meu primeiro exercício foi com as crianças. E o primeiro vídeo foi assim, eu fiz o primeiro vídeo, que é um vídeo chamado Menstruação, que é Eloá sentando e perguntando para mim o que é menstruação. E a gente brinca com essa intergeracionalidade, né? Então, esse Alan, desse evento, ele não consegue conversar determinados temas com a filha. E ela propositalmente perturba ele. Esse vídeo eu editei e disse, cara, é minha primeira edição. Vou colocar aqui 1h da manhã no meu Facebook. E na época, né? Pra ver no que dá. Vamos ver aqui os Deraldos. Ai, meu Deus. Vocês vão me matar. Isso, André? Meu namorado, né, meu pai? Namorado. Desde quando? 6 meses, sei lá. 6 meses? Como assim, gente? 6 meses? 6 meses eu não conheço esse cara? Conhece sim. Impossível! Eu não lembro de nada disso. Ele vem aqui quase todo dia, meu pai. Como é que ele vem aqui quase todo dia, gente? Eu tô vivendo uma realidade paralela, Eu nunca vi esse invasor. Você tava jogando videogame com ele ontem, meu pai. Vai! Essa história, eu acho que ele é amigo do meu filho. Ele tem 17 e meu irmão tem 12. Muito bom, que bom. E aí os vídeos começaram a fazer milhões de visualizações com Eloá e com Arthur. E aí disse, cara, tem caldo aí. E aí quando a Afro TV, que era o canal que me contratou para fazer um outro quadro, que era Humor Negro de Verdade, eles me convidaram
para bater um papo com a Netflix para apresentar algum produto que namorasse o meu jeito de ser com o da Netflix. Eu falei, bom, de tudo que eu produzo são os Deraldes, porque uma família, as pessoas vão se identificar comigo, as crianças com minha filha, com meu filho, com minha esposa, então a gente tem aí um universo que e assim, a sala, né, com os produtos da Netflix, que aí, se eu não me engano, é o Sex Education. É o Sex Education que a gente discute, que é ela assistindo o Sex Education. Você não pode assistir Sex Education aí, surge toda essa loucura. Que legal, viu, bicho? Porra, tá de parabéns. Porra. Como foi a experiência de consultor do programa Vai Que Cola no Multishow? Isso, eu devo muito a Tiamá. Tiamá, né? Que é é um humorista, né? É porque ela é Maíra, mas chama-se mais ela de Tiamá. E ela... Maíra Azevedo. Maíra Azevedo, exatamente. E ela me convidou para ir para São Paulo para fazer essa consultoria. Foi durante uma semana, a gente acabou construindo mais ou menos umas 20 propostas de quadros para Vai Que Cola. E foi uma experiência muito boa, só que é interessante que eles chamaram nesse evento, não apenas eu, mas umas 7 a 8 pessoas de lugares completamente diferentes, assim, mesmo, gente que não é de roteiro também, por conta da forma como eles estavam trabalhando na internet. Porque de 2017 em diante, as emissoras, elas entenderam que elas estavam perdendo as pessoas, os espectadores. Então, começou-se um diálogo muito intenso, assim, o que é que você faz para as pessoas te assistirem, né? Qual é o tipo de comédia que se faz hoje? E é por isso que hoje você vê uma coisa mais colorida, inclusive, né, na TV aberta. É uma necessidade de eles tentarem se igualar à internet. Porque a internet tem tudo, não tem mais esse padrão. Volto a falar do Eixo Rio São Paulo. Eles tinham, né, toda uma parafernália que agora está se refletindo nas novelas, enfim, em tudo que tem se feito. Verdade. Você tem um trabalho forte no stand-up comedy. Sim, stand-up comedy, que é um... É diferente de fazer esse tipo de humor? Porque o que acontece? Eu vi ali num vídeo que você estava... O primeiro, né? Porque acontece, a gente está num momento em que... Lembra quando eu falei do comediante? O comediante inicial do stand-up comedy, de 10 anos para cá, principalmente aquela galera ali do CQC. Sim. Você lembra do CQC, né? Então, era um tipo de comediante que, no geral, é alguém de classe média, média alta, que vai fazer as piadas, são excelentes, tá? Mas vão fazer as piadas dentro daquele universo deles, né? Inclusive, aquele modelo ali deu no que deu, né? Ajudou bastante a gente chegar em situações bem complicadas na sociedade. Mas aquele modelo ali, ele era o padrão deles, porque é a realidade deles. Quando esse estilo de stand-up, qual a diferença do stand-up para comédia teatral? Teatro, você tem personagem, você tem cenário, você tem toda uma estrutura, inclusive uma estrutura tecnológica em volta, né? A gente vai chamar de apolínea, que o stand-up não precisa. O stand-up não é mas tecnicamente dizendo, não é um personagem, né? Porque sempre vai ser. Você entrou no palco, você está em espetacularização. Não ter cenário é cenário. Mas, enfim, para ficar mais claro, retira-se o cenário, a pessoa está em pé ali e vai falar de si. Isso começa nos Estados Unidos, ali no início do século XX. O Woody Allen é um stand-upista, né? Sim. Ele fez stand-up tinha disco dele, né? Vendido. Eu até falar sobre. E os grandes artistas de comédia americanos, geralmente, são pessoas do stand-up. Isso começou a acontecer aqui. No caso de Salvador, não é esse modelo do stand-upista que eu acabei de traçar no CQC. É um stand-upista que ele vai falar da sua realidade local. Então, os nossos stand-upistas, eles são geralmente de periferia e são pessoas muito ligadas aos temas sociais que estão sendo discutidos. Então, a gente tem um modelo completamente diferente do Eixo Rio São Paulo. E aí você vai ter o João Pimenta, que é uma das pessoas que mais... E o... Ai, meu Deus... do cabelo, o Jordan Matheus, exatamente, que é essa turma que eu estava trabalhando, a gente fazendo muito show de lá de 2017 para cá. Eles estouraram de vez, mas entre eles e os iniciantes
de muita gente aqui em Salvador fazendo. Então a cena está muito forte, está muito vem potente. crescendo muito aqui na Bahia. Você fez até um festival, né? Sim, exato. E essa é uma das razões. Eu fiz 2 festivais. Fiz um durante a pandemia, que eu chamei de Batalha de Stand-Up Comedy, que foi todo virtual. Mas não se compara com esse agora, que finalizou no mês passado, que, de novo, né, foi para a Cidade Baixa, que foi o Festival Stand-Up Comedy da Cidade Baixa, que foi para quem estava começando e quisesse conhecer os meandros do stand-up comedy. Foram durante 2 meses. O primeiro mês, esses alunos, eles conheceram a lógica do stand-up, e no segundo mês eles entraram em cartaz, e eu também convidei alguns stand-upistas para estarem no palco. E foi muito bom, acho que foram 15 pessoas que conheceram o stand-up. Dessas 15, 10 já estão fazendo, assim. Então, nas casas de show hoje, já trabalhando, e eu espero no segundo semestre ter um segundo festival. Me fala um pouco sobre o projeto Humor Negro, que vai estrear no Multishow, né? Eu não sei se eu posso falar por contrato, então... então não fala. Não, mas o que eu posso falar no geral Spoiler. exato. Por quê? Porque tem essa coisa, às vezes, ninguém disse para não falar. É uma nova temporada, já existe. Não, assim, né, ninguém disse para não falar. Mas é comum, geralmente, os roteiristas falarem do projeto depois que ele entra no ar. Geralmente, né? Então, não lembro. Então, assim, existe... Ok, Conspiração Filmes. A temporada passada, nós temos. Pronto, a temporada passada. Essa perturbação que é agora a gente conseguir chamar um carro por aplicativo. Inclusive, eu tenho até que chamar o meu. É porque a semana passada eu chamei um carro por aplicativo que era do Curuzu pro Palmiúdo. O Ileaê desfilou. O Olodum entrou na avenida, passou Beija-Flor, Mangueira, Salgueiro, Cortejo Afro e não tinha chegado. Aceitou. E a gente não pode demorar, né? Eu achei ele tão bonitinho, todo William Bonner. Garboso. Querido, olha, esse projeto, ele é filho do que eu tô falando pra você do stand-up comedy. O stand-up comedy do humor negro, ele surge, na verdade, de um projeto que já existia aqui. Infelizmente, me perdoe, eu não tô lembrando o nome da produtora, que é uma produtora negra daqui de Salvador, que fazia esse projeto em Salvador todo mês de novembro. Val Bem-vindo? Val Bem-vindo, exato. Val, um beijo. E aí, ela conseguiu... transformar isso nesse projeto. Aí Val consegue fazer esse projeto, ele apresenta, esse aí é o especial, mas esse especial ele deu tão certo que gerou o seriado. Então eu fui convidado, não escrevi esse, eu fui convidado para escrever os 10 episódios, né? Porque aí é stand-up, comedy e cenas de comédia. Então eu tô entre um e outro ali na escrita. Também tem stand-upistas convidados, a gente fez uma seleção de vários stand-upistas. E eu acho que deve estar estreando provavelmente final do ano, né? Estou muito ansioso. Mas é o stand-up comedy... Você não pode falar? Então... mas assim, acho que eu posso falar, né? Assim, que todo mundo sabe que vai estrear, todo mundo sabe que gravou, né? Então... Você tem um projeto novo, aí ele fala, não vai poder falar também. Fala um pouco sobre o Clã Baiano. O Clã Baiano. O Clã Baiano é mais um filme revisitado, vamos dizer assim, né? Porque o que acontece, no final do ano, a Mais Um voltou a gravar, só que a linha da Mais Um, do jeito que ela começa agora, não nos interessou muito. Então, boa parte do elenco, né? Do elenco antigo, aí basicamente quase todo mundo, a gente está gravando novamente para criar um novo canal chamado Clã Baiano, que envolve basicamente o grosso do elenco da Mais Um Filmes. Aí você tem uma parceria com Fernando Guerreiro. Sim. A Sitcom. Sim, aí eu posso falar. Aí, de um tudo. Aí não corre o risco de... Provavelmente você está gravando com o meu amigo Chico Cast. Sim, da Macaco Gordo. Chico é diretor, inclusive. Chico é um Chicão, querido. Aqui ele é um querido. De um tudo, ele é um resultado de uma ideia que Guerreiro teve com uma produtora nossa chamada Paulo Azim, que era de transformar em teatro o texto do Nivaldo Hilariú, que é o Dicionário de Baianês. Isso tem 2, 3 anos atrás, muitos anos atrás. E aí a gente fez um espetáculo inspirado nesse livro, que se chama De Um Tudo. E esse espetáculo, ele acabou virando seriado.
E é um seriado de sitcom que a gente brinca com... que é uma coisa bem típica de Salvador, que é a barraca... começa 2 de dezembro, a gente entra no nosso ciclo de festas. Que começa 2 de abril, só vai terminar no carnaval. E isso faz com que as barracas de Salvador, elas tenham essa mobilidade. Então a gente mergulha nesse universo dessas barracas que são típicas de Salvador, né? Que é a barraca de Dona Nadu, que tem personagens típicos e a gente brinca com os tipos baianos nela. Aí ela vai andando. Aí eu escrevo ele com Daniel Arcades e com Cláudio Simões. A direção é de Fernando Guerreiro, junto com o Chico Kertz. Chico? Chico é um Aí estamos querido. na escrita desse projeto. E o Fernando também, né? Que conselho você dá para quem está começando no humor? Nossa, eu lembro de Paulo Dourado nas minhas aulas de Paulo Dourado. É o diretor de Los Catedráticos, né? Paulo dizia assim, teatro não dá certo. Vocês estão aqui fazendo o quê, gente? Ele falava uma coisa que eu concordo com ele. Ele falava assim, olha, se hoje fecharem todos os teatros de Salvador, Salvador amanhece igualzinho. Ninguém tá nem aí pra nada. Isso era assim um soco no estômago, mas ao mesmo tempo, e lá depois ele dizia assim, ó, quem quer fazer teatro, quem quer fazer arte, passa por debaixo da porta. Você pode até desenvolver uma outra profissão, mas não tem jeito. Ali o micróbiozinho da arte vai estar sempre ali. Então, quem quer fazer humor, eu acho que tem que ser muito inteligente. Principalmente por morar em Salvador. Com certeza. Que não tem não tem público que lhe dê aquela referência para você estar todo final de mês pagando as contas. Mas é importante ser feliz. É importante você dormir bem. É importante você passar pela experiência de estar vivo. Lidando com o subjetivo. E a arte é o subjetivo. Então, quem está começando com humor ou quem está começando com arte, eu proponho que você primeiro tente conciliar isso. Se você se der a oportunidade de mergulhar numa loucura de 1 ano, 2 anos, tentar, algumas pessoas conseguem. Outras não. Eu acho que é o conciliar, não tem jeito. Porque isso muda. Eu acho muito irresponsável você dizer assim, ó, se jogue, não depende só de você. Né? Tem muita gente boa que ninguém conhece. Tem muita gente ruim que todo mundo conhece. Então, é um conjunto de fatores que vai fazer com que você dê certo. E ainda assim, esse dê certo, ele é muito relativo, porque o dar certo para mim hoje, Luiz, o meu grande dar certo é quando eu estou quietinho, eu deito e ouço o som da minha filha no quarto, do meu filho no videogame, dos meus cachorros e dos meus gatos. Boa parte do que é a minha felicidade é quem está perto e com quem eu me relaciono e como eu me relaciono. É claro que isso envolve arte, porque depende muito de como eu tratei a minha arte durante o dia. Então, a felicidade não é você fazer muito sucesso, você ganhar muito dinheiro e você ser reconhecido. Isso é bom também, mas o que é importante é você ter essa sinceridade, assim, de usar a arte para buscar essa subjetividade. O importante é você fazer o que gosta, pagar as contas. Perfeito. E estar com o coração tranquilo. Exatamente. É isso aí. E eu tive o prazer hoje aqui no Fortuna de entrevistar Alan. Prazer foi meu, um presentão. Parabéns à equipe, à sua condução. Estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Eu que agradeço, gente. Esse foi mais um Fortuna e um grande beijo.